Para de caô. Para de caô, tu é um merda. Eu sou invicto, caralho! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um CaôCast. Esse daqui é o 9º CaôCast. E olha só, gente, antes da gente começar, eu queria falar um negócio. Quem nunca plantou feijão num copinho não sabe o que é ser fazendeiro mirim. Fala, meu parceiro Lucas! Salve, salve, rapazes e moças, tranquilo? Cara, eu acho que eu já plantei, eu não lembro. Já plantei. Com algodão, né? Com algodãozinho, pô. Jardim de infância, pá. Bonitinho, levou pra casa, passou 2 dias, tu esqueceu do bagulho. Pior que era no copo de plástico, né, cara? Que a gente usava, aquele copo descartável, né? Ah, mano, a tia não ia gastar dinheiro com esses bagulho não, né, cara? Mas olha só, uma pessoa que pode muito informar pra gente sobre essas paradas assim, e também tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje, é o parceiro que vai se apresentar agora. Quem é você na trilha da floresta amazônica, mano? E aí, rapaziada, tudo bem? Então, meu nome é Diego, trabalho na área de meio ambiente há uns 10 anos, sou formado como engenheiro ambiental e gestão ambiental, e hoje eu trabalho numa empresa do ramo de petróleo, que é uma empresa que já impacta bastante o meio ambiente aí. Caralho, a gente já teve muita carteirada nesse programa, mas hoje... Hoje teve uma carteirada legal. Pô, uma carteirada pesadíssima. Então, rapaziada, depois do salve a gente começa esse papo aí com o nosso engenheiro ambiental, Diego. E aí, Arthur, dá seu papo aí, quais são os salves pra essa semana, meu mano? Mas peraí. Antes do salve, a gente até tem um salve, mano. Mas a gente tem uns recados aí maneiro pra gente dar pra galera. Fala tu. Estamos no iTunes, cara. Porra, aleluia, né, mano? Chegamos na Apple, porra. Valeu. Parece que é avalanche, né? Efeito dominó. Porra, a gente né? conseguiu entrar no Deezer, a gente foi direto pro iTunes, assim, sem chorumelas. Cara, pô, é a questão da plataforma que a gente tava usando e tal. Estamos melhorando, estamos aprendendo, né? O nosso primeiro podcast, então somos iniciantes e estamos nadando aí. Primeiro, eu espero que seja o único, porque com um eu já não tô vivendo. Porra, nem fala, mano. E aí, mano, tem algum salve dessa semana? Além dos recados importantes? A gente tem um salve, sim. Eu primeiro queria dar um salve pra minha girlfriend. Mano. E também temos o salve pra Ana Carolina, que a Ana Carolina mandou um recado pra gente no direct, no Instagram, @caocast, onde você pode entrar em contato com a gente e usar como se fosse um e-mail, que você pode mandar também por e-mail, que é o caopodcast@gmail.com. Uhum. E a Ana falou o seguinte: referente ao episódio 8, é perceptível a melhora no manejo de vocês com os assuntos. Os links são muito bem feitos e a edição tá muito boa. Caraca, mano. Porra, maravilhoso, né, cara? A gente tem pensado bastante em como que a gente vai melhorar nossa interação e tal. Lembrando que, porra, a gente grava isso online, né, cara? E a chamada de vídeo que a gente tem feito agora tem ajudado muito. Porque aí quando o amiguinho quer falar, ao invés de ele interromper o outro amiguinho, ele só levanta a mão igual na escola, tá ligado? É isso aí. E fala, é isso. E se não levantar a mão e sair interrompendo, a gente põe de castigo. A gente tira a fala do cara. Mentira. A gente não tira. Já é, rapaziada. Vamos pra esse episódio? Vamos pro episódio de hoje? Vamos pro episódio de hoje. Tá maneirinho. Fica aí, rapaziada, com o episódio de hoje com o nosso amigo Diego Lamartine, o engenheiro ambiental. Pô, tá muito Hanna-Barbera isso. Episódio de hoje. Tá ligado?
de começar tudo, eu gostaria de falar que o nosso amigo Diego é um exímio trilheiro. É o cara, assim, das trilhas. Diego, como é que tu começou a fazer esse bagulho aí, cara? Então, cara, o que acontece? Eu já, por trabalhar na área de meio ambiente há muito tempo, a gente acaba que desperta alguns desejos, né? Cada um vai pra uma área, né? Uhum. Eu comecei a investir mais aí nessa área de trilha, né? Porque, enfim, questão de gosto mesmo. E já tô aí uns 2 anos, 3 anos aí fazendo isso aí. É uma forma de aí da gente fugir da nossa sociedade que já impacta tanto o meio ambiente, né, cara? A indústria hoje em dia impacta muito. Hoje você pode perceber que você vai pra uma mata fazer uma trilha, alguma coisa assim, ter um contato mais paz, né? Mais legalize, assim como o pessoal fala hoje em dia. E você vê que o ritmo de estresse é outro, é um ritmo mais lento e tudo mais. Então hoje a sociedade ela anda buscando mais isso do que o contrário, né? Antigamente era o pessoal rural indo mais para a sociedade para poder trabalhar, etc, tudo mais, né? Conseguir as coisas. Hoje em dia, quem tá aqui tá querendo regredir um pouco mais para poder, né, ter paz, ter um ambiente mais tranquilo, mais saudável. Ah, pode crer, pode crer. Porque assim, a primeira vez que eu fui fazer uma trilha, olha só como é que é ridículo. Mas a primeira vez que eu fui fazer uma trilha, a pessoa chegou pra mim e falou assim, pô, bora fazer uma trilha, não sei o que, vai ser um pouco difícil, blá blá blá. Eu, caralho, fudeu, mano, mas vambora, seguir. Cara, quando eu fui ver, era aquele caminhozinho da Pedra do Arpoador, tá ligado? Que é pra ver o pôr do sol. Caraca, moleque, que raiva que bateu, papo 10. E o moleque se amarrava nessa trilha. Pô, pode nem ser dito de trilha, velho. É verdade, né? Mas assim, as trilhas em si, né, expedições, como às vezes o pessoal chama também, esse meio aí todo como, assim, de sustentabilidade, né, de meio ambiente, a gente aborda muito um item muito importante, que se chama beleza cênica. Né? Você vê aquela paisagem e você fala assim, porra, caraca, que paisagem legal, né? Algo maneiro de se ver, e você quer preservar aquilo ali. Então hoje em dia a gente preserva muito isso, a gente vai ver um pôr do sol, vai ver um nascer do sol, né? Algumas coisas assim, e lá no Arpoador é o que mais tem, né? Pôr do sol, acho que lá é nascer do sol, se eu não me engano. Não, é pôr do sol, é pôr do sol, pôr do sol. Eu já vi o nascer do sol lá. O nascer do sol é muito bonito também, cara. Eu não sabia que dava nascer lá, não. Eu já vi. Olha só como é que é a mente do brasileiro. Simplesmente aproveitar o pôr do sol para bater parabéns na praia. Hã? Eles fazem muito isso. Tá ligado que, tipo assim, você tá fazendo aniversário, né? Aí vai comemorar na praia. Eu nunca tinha visto até então, mas naquele dia eu vi. A pessoa tá comemorando na praia. Aí, pra dar mais impacto, tipo, mais gente batendo parabéns, a pessoa espera o sol chegar. Quando o nego começa a bater palma. Ué, mano, carência. Tá geral assim, uhul. Aí do nada, pra você, nessa data. Minha base é só de pesquisando na internet e tudo mais. O Arthur sabe que eu pesquiso cada coisa. Você pode falar pra gente um pouco... Você pode falar pra gente... O que você tá rindo, cara? Eu também entendi. É porque eu pensei nas suas pesquisas, tipo assim, quantas argolas é possível colocar no pescoço até ele quebrar de vez, tá ligado? Aquele pelo povo amor de Deus. Nos membros. Cara, eu gosto muito tipo de pesquisa que viria geografia, assim. Meu curso é publicidade, mas eu gosto muito de geografia. Às vezes eu fico pesquisando, olhando mapas, assim, cara, será que em qual parte da África fica o Zimbábue? Eu fico olhando assim e tal. Eu fico viajando assim, a estrutura. A estrutura e tal. Assim, é sério, qual mano? A importância desse ponto agora, na nossa época, sei lá, daqui a 20, 30, 50 anos, para os impactos ambientais que a gente já produz há muito tempo, desde a Revolução Industrial, né? Principalmente nos países europeus, né? Aqui a gente ainda teve um processo bem diferente, mas assim, com aspectos um pouco parecidos. E qual a importância disso agora pra gente, né? Assim, hoje o Rio de Janeiro e São Paulo são estados aqui que são bem industrializados, tem pessoas assim que entendem bastante sobre o assunto, etc. Mas você vê muito fazendeiro que o cara, tipo assim, tem bois e o cara é rico pra caramba, mas o cara não tem um conhecimento. Ele não entende sobre o impacto ambiental, ele não entende que se ele estiver queimando um lixo de forma inadequada, até onde vai impactar, sabe? Então, assim, falta mais educação ambiental.
Para essas pessoas que ficam nesses casos mais isolados, é um pouco difícil a gente controlar, entendeu? Lá, quando eu tava fazendo trilha, o fazendeiro falou pra mim, Diego, não tem coleta seletiva nenhuma aqui e a gente tem que queimar o lixo. Então, tipo, o cara produz aquilo ali e ele queima o lixo. Só que qual é o impacto ambiental que causa nisso? E até por conta desses desmatamentos, essas coisas todas que estão acontecendo aí, é que hoje quando você impacta um produto que ele é perigoso, por exemplo, um plástico, ou então algum outro material que é feito de produto sólido, etc., quando ele chega na atmosfera, ele se rompe, né? Porque, enfim, já subiu como fumaça, e lá ele encontra outros elementos químicos também. Quando ele encontra outros elementos químicos, eles simplesmente se fundem e viram outros elementos químicos novos. O que isso faz? Isso faz o rombo lá na camada atmosférica, né? E aí depois a gente vai falando um pouco mais sobre aquecimento global e tal, aquelas coisas todas. Então, quando a gente fala sobre impacto ambiental no Brasil, a gente tem várias fontes de impactos ambientais. Desde a indústria, né, que impacta ali, de repente, lançando efluente de forma inadequada em um local errado, ou até controlado, até o lixo que o cara tá ali dirigindo o carrinho dele, indo, sei lá, saindo do Rio de Janeiro indo para São Paulo, ele pega uma latinha, ele taca ali para fora da janela dele, e aquilo ali, com o tempo, em um determinado grau do sol lá, vai causar um incêndio ali na mata. Então, assim, a gente tem várias fontes de impactos ambientais, mas hoje em dia falta muita educação ambiental, falta muito investimento nessa área. E o que acontece? Só assim, te dando um exemplo, tá? Hoje no Rio de Janeiro, a gente acha que é uma capital desenvolvida para isso, para gerenciamento de resíduo, de lixo, etc. Mas, cara, tem várias reportagens do pessoal ainda lançando lixo em lixão em céu aberto. Qual é a diferença hoje de um lixão para céu aberto para um aterro sanitário? A gente podendo se falar sobre isso. Aterro sanitário é um local que você vai pegar o lixo, que a gente chama brutamente dessa forma, que você não pode mais dar nenhum tipo de segregação em cima dele, você não pode... É um material que você não consegue reciclar, podemos dizer assim, e você simplesmente coloca ele em um aterro sanitário. Esse aterro sanitário, o que é? É um local que existe uma manta que ele vai ficar embaixo, o resíduo vai ficar em cima, né? E depois de 20 anos ele é coberto. Só que os resíduos e os lixos, eles são tão mal segregados que quase tudo vai para o aterro sanitário. Então, hoje em dia, o problema do aterro sanitário é você conseguir manter um aterro sanitário, porque manter é muito caro. Então o que eles fazem? Eles pegam aquele lixo e mandam de forma inadequada. Posso dar um exemplo muito claro, um exemplo fácil? Pode. Por exemplo, hoje, vamos dizer o Arthur, tá? Vou colocar o caso do Arthur aí, mas ele não é sementinha mal. O Arthur decide fazer uma obra na casa dele, né? Como outras pessoas também fazem. Aí o que eles têm que fazer? Eles têm que contratar uma caçamba metálica, né? Para deixar lá na casa dele. E ele não se preocupa de para onde que vai aquele entulho. Então, o entulho ele tem que ir para um local que vá fazer o tratamento desse tipo de lixo. Então, assim, para cada tipo de lixo, tem um tipo de tratamento diferente. Você não manda tudo para o aterro sanitário. São tratamentos diferentes. Para um resíduo perigoso, você vai dar um tipo de tratamento. Para o resíduo reciclável, você vai dar outro tipo de tratamento. E assim por diante. Só que o que acontece? Hoje, no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Resíduo Sólido. Então, o que ela fala? Ela fala que a primeira etapa não é você simplesmente reciclar um resíduo. Ou então, a primeira etapa não é simplesmente você pegar o resíduo e você colocar lá no aterro sanitário. A primeira etapa é você não gerar. É você ter a consciência ambiental e sustentável de você achar que eu gerando esse tipo de resíduo, o que eu vou estar impactando? Ou então, quais são os materiais que foram construídos, que foram tirados, as matérias-primas, como madeira, etc., enfim, para se construir aquele material, e aquele material tem necessidade realmente de eu utilizar ele? Ah, não tem, então se não tem, vai se manter em estoque. Entende? Então, assim, o maior impacto é isso, é eles não entenderem aonde eles vão impactar e o que está levando àquela ação deles. Quando você falou dos aterros e mencionou que tem certos resíduos que não podem ser jogados nos aterros, eles incluem o hospitalar e o nuclear, né? Que não pode ser jogado lá, eu não sei se estou certo. Também não pode. Na verdade, o hospitalar e o nuclear também são resíduos perigosos. Só que o nuclear, você hoje não tem um tipo de tratamento que você vai ser dado para o nuclear.
Então, eles estão pesquisando, enfim, formas de tentar fazer algum tipo de tratamento em cima disso, mas não tem. Então, geralmente, eles mantêm isso em um local diferenciado, especial, podemos dizer assim. Saquei. Porque, olha só, você disse sobre o lixão, né, que é aquele negócio que vai entulhando de qualquer jeito e vai indo lá. Em terra, exatamente, de forma inadequada, isso mesmo. O lixão é um local que não tem tratamento nenhum, é um buraco que o cara abre e joga lixo. É porque o aterro sanitário, pelo que eu lembro, ele é impermeabilizado no solo, né? Exatamente, só que ele só vive durante 20 anos. Entendi. Depois eles fazem o replantio em cima, e aí você tem que fazer análise de como tá sendo, etc. Por quê? Porque ele gera chorume, ele ainda tá ali embaixo, aquele lixo ainda tá ali embaixo, até se degradar vai demorar anos e anos e anos, e aí aquilo ali vai gerar o chorume que o Mambo tava falando, e o chorume vai pra onde? Vai pra atmosfera. Mas aí, Diego, eu lembrei que tem mais um aterro, né? Que é o aterro controlado. Sim, o aterro controlado nada mais é do que um antigo lixão que o cara decide fazer um aterro, né, naquele local, como se fosse um aterro sanitário, mas nunca vai ser um aterro sanitário, ele se chama de aterro controlado. Entendi. Caraca, é só isso? Resumindo assim, é essa a história. Caraca. Eu lembro que há uns anos atrás, quer dizer, bastante tempo, na época que eu tava na escola, eu sou de São Gonçalo, né? E a gente visitou com um professor de biologia um lixão aqui, que ele fica bem próximo da Baía de Guanabara. São Gonçalo tem praia, tá? E ele fica próximo à praia e fica próximo a uma área de mangue. Na época das Olimpíadas, houve uma preocupação quanto a isso, porque eles tinham aquela promessa e tudo mais de limpar a Baía de Guanabara, né, aqui no nosso estado. E eu lembro que aqui no meu bairro tem uma nascente de um desses rios que desembocam lá, dos diversos ao redor da Baía de Guanabara. Muitas pessoas foram deslocadas e tudo mais, mas não rolou. Teve também uma proposta de mudar esse lixão de lugar, porque de alguma forma ele impactava na diversidade, não só da fauna ali, dos peixes e tudo mais, também da flora da região. Como seria, isso não aconteceu, né, até hoje, mas como que seria transportar todo esse lixo para outro lugar? Existe uma forma menos impactante para isso? Cara, não. Ele iria manter aquele tipo de lixo que tá ali, ou então tirar o que tá, assim, as sobras que ele consegue tirar. Sim. Vai transportar isso para algum outro local, como se fosse um aterro sanitário, né? E aquilo ali vai continuar impactando ali, só que ele vai tentar mitigar, ele vai tentar diminuir, ele vai tentar controlar o que sobrar. Porque o que acontece? Quando o impacto ambiental ele é tão grande, que ele percola no solo, cara, depois que percolar no solo, ele vai continuar impactando tudo que tá ali embaixo. E se tiver um lençol freático que tá passando embaixo, então, assim, isso aí é uma proporção muito maior, entendeu? Sim, isso é preocupante, né? Porque, pô, eu ouço histórias dos meus pais e tal, sobre a Baía de Guanabara, e isso é preocupante porque talvez eu não veja a Baía de Guanabara limpa, né, cara? Isso é preocupante até para a economia do nosso estado, né? O problema mesmo é que o pessoal não decide investir nisso, mas é uma coisa que eu falo para todo mundo. A Baía de Guanabara, ela é aberta ao oceano, então assim, ela nunca vai, tipo assim, morrer de vez. Sim. Nunca vai existir isso. Hoje, na Baía de Guanabara, ela abriga muitos animais que são silvestres, muitos animais assim aquáticos que não tem em outras partes do mundo. Sim. Poucas pessoas sabem disso. Foi feito um estudo ano retrasado sobre a Baía de Guanabara e mostrado também na Europa e alguns outros locais, que aqui na Baía de Guanabara, a gente abriga alguns tipos de arraias que não tem em outras partes do mundo. Caraca! Então, assim, existe muitos peixes e alguns outros crustáceos também, enfim, que tem aqui na Baía de Guanabara e não tem em outra parte do mundo. Isso é muito interessante, o pessoal não sabe disso. Sim. Se faz muito importante saber disso. Depois eu vou ver se eu consigo deixar o link com vocês desse vídeo, e aí vocês repassam e tudo mais. Mas assim, o cara era um mergulhador, né? Eu sei disso porque minha empresa ela investiu nesse projeto. E aí o cara era um mergulhador e ele, assim, filmou toda a vida que tinha aquática e tudo mais. A área da Baía de Guanabara que mais tem arraia, enfim, esses outros tipos de animais, espécies, é ali na parte da Urca. Né, ali onde tem a FRJ e tal, por ali. Eu acho que eu vi esse ali vídeo. É um dos números que mais tem. Eu acho que eu vi esse vídeo na Enseada do que Botafogo. nem aquela barragem da Mariana, né? Quando a barragem caiu, estipularam que ali em torno do rio existiam em torno de 500 espécies de animais, insetos, aí é variado. 500 espécies. Dessas 500 espécies,
150 foram pro ralo. Cara, isso é bizarro, Sim, não existe mais, não existe mais. Cara, isso é importante a gente falar porque as pessoas não têm a noção de como que é importante o ciclo das espécies, né, cara? O ciclo das espécies. Tem espécie que não tem um predador natural e ela é colocada às vezes em outro local e tudo mais. E quando ela é extinta, isso desequilibra todo um ecossistema, né, cara? Isso é um pouco preocupante. Um pouco não, é muito preocupante. Mas vou te falar, em questão de tratamento, eu sou bolado com Paquetá, mano. Por quê? Na moral, alguém aqui já entrou na água de Paquetá? Já foi na praia de Paquetá? Ah, eu já entrei, horrível. Que isso, moleque. Caraca, é uma lama que o nego chama de areia. Mas é uma lama. Na real, é uma lama. Caraca, ela entra pelos seus dedinhos, tá ligado? O vãozinho do dedinho, dando nervoso, caraca. Um cheiro inacreditável. Cara, aqui em São Gonçalo o pessoal nada, mano. Tranquilo, já fui na praia e tal. Assim, a orla, mano, é bonita, tem normalzinho e tal, tem os quiosques de boa. Mas assim, ninguém entra na água. Não, mas aí você tá falando brasileiro. O brasileiro pega a onda em enchente, mano. Pior que é, mano. A gente tem um problema muito grande, cara, aqui no Rio de Janeiro de saneamento básico. Enorme. Né? Enorme. Lá na Barra é um dos lugares, assim, que... Caraca, é horrível isso. O lançamento do esgoto praticamente é feito sem tratamento nenhum, sabe? Isso é muito preocupante. Por quê? Porque, assim, só pra gente entender um pouco. O que é o esgoto dentro de um mar, tipo assim, enorme? Você lançar isso a milhas e milhas da costa, num oceano. Não é nada. Por quê? Porque o esgoto nada mais é do que carga orgânica. Então quem se alimenta disso são os peixes, enfim, etc. Beleza. Só que quando você coloca um excesso de carga orgânica muito grande em um local que não consegue fazer essa floculação, aquele local morre. Por isso que a gente vê mau cheiro, a gente vê aquele excesso de algas, etc, etc, etc. Isso nada mais é do que excesso de carga orgânica, ou seja, excesso de esgoto que está sendo lançado de forma inadequada. E falar em negócio orgânico, a gente tem que lembrar que o ser humano é o único animal que produz lixo. E falar que o caminhão do lixo é uma espécie de correios, né, cara? Ele só transporta seu lixo. O lixo não acaba, ele só sai da sua frente. Exatamente. E eles fazem isso, eles impactam também o meio ambiente também. Com o quê? Com a emissão de gases em excesso. Se eu não me engano, existe forma de combustível que é feito através do lixo, se eu não me engano. É uma das formas. Sim. Quando você pega um resíduo perigoso, nem todo resíduo perigoso você pega ele e você lança depois para um aterro, não. A maioria dos resíduos perigosos que você pega, você transforma ele em blendagem, você transforma ele em matéria-prima novamente para a indústria. Essa é a finalidade. É você pegar um resíduo, por exemplo, que é reciclável, você transformar ele... Quando você pega um resíduo reciclável, quando se diz assim, reciclar, significa você transformar ele em matéria-prima novamente para a indústria. E isso, da mesma forma como funciona com os resíduos perigosos. Você pega ele, você blenda, você faz um tipo de produto novamente para a indústria, entendeu? Então, assim, na verdade, a maioria das coisas são recicláveis. Hoje em dia, o nosso maior problema é que o governo ele não investe nisso. Então, ele perde muito dinheiro nisso. Né? Eu vi uma reportagem há pouco tempo de que traficantes estavam manipulando isso. E eu achei muito interessante, porque pessoas acham que os traficantes também não manipulam o lixo, etc, tudo mais. Por quê? Porque, cara, o cara tem que pegar aquele lixo, ele tem que lançar em algum lugar. Sim. Então o traficante vai lá e fala assim, olha só, R$100 aqui pra você, colocar aqui o lixo de forma inadequada, beleza? Beleza. O outro lá cobra R$700, sei lá, a tonelada, ou aqui tá cobrando R$100 a tonelada, então beleza, vou jogar aqui. Entende? Então assim, tô dando um exemplo de traficante, mas enfim, é só uma forma, é só um exemplificando mesmo, tá? A maioria dos resíduos, eles podem sim sofrer reciclagem, o tratamento na verdade mais adequado é esse. E quando a gente não recicla, a gente tem um outro processo antes, que a gente verifica se a gente pode reutilizar ele. E antes de reutilizar é aquele passinho lá que eu falei do não gerar. Tudo sempre vai se iniciar na educação mesmo ambiental.
está numa fase bem triste e impactante para a sociedade. A gente se informa através das redes sociais, da televisão e tudo mais. E rola essa preocupação. ONGs, outros governos, né, da Europa, principalmente países da Europa, alertam sobre a gravidade do que está acontecendo no norte do Brasil, principalmente Rondônia. E eu queria saber de você assim, por que a gente deve se preocupar sobre o que está acontecendo. Hoje, quando você faz a queima, seja de madeira, seja de outros tipos de produtos, tudo isso vai para a camada atmosférica. Só que existe uma coisa chamada rajada de vento, né? Uhum. Os ventos, eles se movimentam. Então, ele vai levar isso para as grandes metrópoles. Esse vento vai levar para outros lugares e assim por diante. Ou seja, por isso que os outros países também se preocupam. Porque Sim. também pode vir a impactar neles. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quando algum vulcão ele estoura, a poeira do vulcão é muito tóxica. Sim. Então, geralmente, algumas cidades que estão em volta sofrem por conta disso. Por quê? Porque a rajada de vento leva. Uhum. E aí, o que é o mais impactante ainda? O mais impactante é que, às vezes, a maioria das vezes, isso se junta nas nuvens. E se juntando nas nuvens, e depois tem todo aquele processo da água, né? Enfim, que a pessoa tá lá lavando a roupinha dele lá, e a água vai lá, sobe, vai lá pra nuvem, etc. Aí chove. A nuvem, a gente não consegue controlar a rajada de vento. Então a nuvem pode hoje estar no sudeste, como amanhã pode ir lá para o norte. Uhum. Então você vai impactar lá também, porque a chuva que cai no solo é contaminada. Então, às vezes o pessoal também não tem essa noção, entende? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é até importante também falar para o pessoal fazer uma pesquisa sobre um item chamado assim, rios voadores. Eles provam nesse projeto, que é até feito pela Petrobras, que os mesmos rios da Amazônia, as nuvens de lá, são as mesmas nuvens aqui do Sudeste. Toda vez que o Diego falava rajada, a minha mente completava com de fé. Moleque, toda hora eu ficava rajada de fé, rajada de fé, rajada de fé. Pequenos atos que a gente tem aqui, até da nossa sociedade bobos, podem atingir outros lugares. Existem países na África que recebem muito lixo do país da Europa. E isso também é muito preocupante, cara. O pessoal pode pesquisar na internet, aí tem a Ilha do Lixo, cara. Isso é bizarro. Você lembra aquilo que a gente estava comentando no início? Que as regras internacionais são diferentes das nacionais? Sim. É sempre assim, a internacional ela vai estar acima, depois vai vir a regra federal, ou seja, aqui nosso Brasil, depois vai vir as estaduais, né, que é tipo INEA, que é os nossos órgãos que a gente tem por aqui, que é do Rio de Janeiro. As embarcações marítimas, vamos colocar aí uma que impacta bastante, um conterneiro, aqueles que levam container. Sim. Podemos dizer assim. Que levam container da África para outro lugar e assim por diante. Enfim, essas embarcações em águas internacionais, elas podem lançar lixo. Tá lá escrito na Marpol, né, que é a normativa lá internacional. Ela pode pegar um saco plástico, amarrar numa pedra e lançar no leito marinho, contanto que garanta que o plástico vá parar até o final lá, né, no oceano e tudo mais. É isso, cara. Então, assim, as normativas internacionais, elas são muito abertas e elas impactam muito o meio ambiente. As normativas federais deveriam, assim, sofrer atualizações também e assim por diante. Imagina você tem que ter, sei lá, 100 pessoas trabalhando, 200 pessoas trabalhando dentro de um container. Muita coisa. Pô, o cara vai gerar muito lixo. Pra vocês terem noção, as embarcações lá que trabalham com a gente, eles ficam só 30-30, né? Ficam 28 lá, podendo se dizer essa próxima plataforma, e depois vêm, trocam de turma e ficam mais 28. Eles geram por mês, somatizando todos os tipos de resíduo assim, mais ou menos umas 2 toneladas de resíduo. Caraca, mano. Só a galera ali, né? Exatamente. Só esse pessoal. E exatamente. Por quê? Porque, cara, o pessoal não entende que não é só o resíduo que eu gero, o Lucas gera, o Arthur gera e tudo mais. Não é só um papel, um plástico, etc. Não é só isso. Quando você está em um veículo, por exemplo, você tem que fazer manutenções. Você tem que fazer limpezas. Então, assim, tudo isso gera resíduo, gera lixo, entende?
E aí, quando você tá de frente com uma normativa internacional que o cara fala que você pode amarrar ali um pedaço de, sei lá, um material de ferro que vai levar até o leito marinho e você vai impactar o leito marinho, você entende o motivo que a Ilha do Lixo hoje existe muito lixo. Por quê? Porque as correntes marinhas levam para algum lugar. Sim. Então, quem descarta aquilo ali de forma inadequada são as embarcações internacionais, entendeu? Tava até vendo um estudo que demonstrava que Mato Grosso do Sul, eles vêm diminuindo o seu desmatamento, mas é porque já não existe tantas áreas para desmatar. E a agropecuária é importantíssima para a nossa economia e tudo mais, segura a onda em diversas situações. Nós somos os maiores produtores de soja, se eu não me engano, de carne vermelha também. E isso, o PIB se levanta muito por conta disso, cara. Sim, então a gente é muito dependente dessa situação. Então a gente vê um pessoal querendo, digamos, eu ouvi muita gente falando isso, os caras querem trabalhar. Eles querem trabalhar e querem ter espaço para trabalhar. E existem áreas, já porque eles trabalham, mas existem muitas áreas que já são demarcadas de um proprietário só, que tem praticamente um tamanho de um país europeu. Assim, de um proprietário. E é uma área enorme. A gente vê esse pessoal conversando sobre isso, mas é difícil entender, é difícil colocar, até você falou que o pessoal, que um senhor não tinha instrução e tudo mais. É difícil colocar na cabeça dessa pessoa que se ela desmatar, talvez a soja dela não vá brotar ali, porque não haverão chuvas. Como que a gente consegue incentivar isso? Assim, pra agora, não pra daqui a 50 anos. O que mais falta hoje em dia é auditoria, cara. Uhum. Se a gente tivesse profissionais para fazer auditoria, frear um pouco isso também talvez não aconteceria dessa forma, entendeu? Quando um profissional da área do IBAMA, ou então nível federal, nível estadual, ele vai fazer um tipo de auditoria e ele nega, ou então dá não conformidade, podemos dizer assim, ou dá uma penalidade, cara, geralmente esses fazendeiros lá não são os mesmos fazendeiros que a gente pensa que o cara não tem arma. Cara, o cara tem arma. O cara tem pessoas que, dão um tiro mesmo e não estão nem aí e matam mesmo, sabe qual é? Uhum. É totalmente diferente a lei lá. Então, assim, se o cara chega lá e dá uma não conformidade e fala que não pode fazer, o cara chega pra ele e fala assim, eu vou continuar fazendo porque só tenho essa forma de fazer e é isso, e se você não gostou, eles resolvem de uma outra forma. Entendeu? Então, assim, eu digo isso porque eu tava muito em contato com vários guias lá e eles contavam várias histórias. Mas o que eu tô falando pra vocês é uma coisa muito importante. As queimas, elas vão continuar. Elas vão ter sempre. Por quê? Porque a própria natureza, ela tem alguns tipos de flores que elas liberam pólen e depois, de acordo com uma época do sol, etc., elas autoprovocam esse incêndio. Então, assim, vai ter incêndio, entendeu? Só que, assim, uma coisa é aquele incêndio de grande escala, que o cara tá querendo abrir aquilo ali, aquela área toda, porque ele quer desmatar, e aí, enfim, ele quer construir ali, sei lá, uma fazenda X, assim por diante, enfim. Pesquisando e tudo mais, a gente descobre que o desmatamento que rola por lá, na maioria das vezes, é ilegal. Como sociedade civil, a gente não vê o valor voltando para a sociedade desse desmatamento. É o que tá rolando agora, cara? É o que tá rolando agora, é o que sempre rolou, né, cara? Sim. Porque, assim, tem um cálculo que você faz pra quanto que vale uma árvore X. Às vezes uma pode custar 80 mil, às vezes uma 100 mil, às vezes 200 mil. Caralho. Então, assim, você vai tirar ali uma árvore que custa 200 mil, vai cortar e vai levar, sei lá, 20 árvores. Porra, não é lucro pro cara? Pô, é lucro pro cara. O cara vai fazer só 3 viagens, vai gastar, sei lá, 100 mil reais de diesel, podemos dizer assim, jogando muito pro alto, tá? Sim. Então, assim, caralho, o cara vai lucrar, entendeu? Muito. Em cima disso. É muito dinheiro que rola em cima disso que o pessoal não sabe. O pessoal não tem essa noção. Às vezes o cara quer desmatar aquilo ali pra fazer uma fazenda. Pra vocês terem noção, um boi que não é demarcado é tipo assim, 5 mil reais. E depois, quando você vai vender ele, quando você vai passar ali pra frente, é tipo assim, 15 mil reais. Caraca, o boi é tipo a valorização do imóvel, né? Quase São isso. ações, Mas olha só, se liga. Mano, eu não sou agrícola, o Diego é engenheiro ambiental, mas eu sou um plantador de feijãozinho. Então acho que eu deveria ter respeito aqui. Mas, pelo que eu vi aqui, a queimada tem aquela queimada controlada, né? Que é pra você tirar o que tá ali, tipo, quebrar o solo um pouco e depois você conseguir fazer o replantio. Não sei se tá certo. Existe daí, Diego?
Tem queimada controlada também. Na verdade, assim, o IBAMA, ele acaba que libera algumas licenças, né? Existem áreas de proteções ambientais de forma integral que você não pode fazer nada disso. Existem algumas outras áreas de proteções sustentáveis. E essas áreas de proteções sustentáveis, elas se ramificam em vários pontos. E assim, existe isso sim, de queima controlada, sim. Mas aí, cara, o cara é proprietário, e aí ele vai ter que pedir o aval do IBAMA, aí o IBAMA vai ter que aprovar. Geralmente essas áreas... até esse processo aí... O processo é muito longo, é muito demorado. O órgão ambiental não vai falar, tipo assim, isso da noite pro dia. Não é assim, entendeu? Então, quem sempre vai tomar essas decisões vai ser o órgão ambiental. Seja estadual, seja federal. Eu ouvi dizer, cara, que existe um ponto de degradação da Amazônia que não tem mais reversão. Ih, pode crer, hein? Que a própria Amazônia, ela se autodegrada e não consegue se renovar, né? Qual seria esse ponto de autodegradação? E se reflorestar é uma opção? Esse grau assim, quem tem que dar isso, o aval mesmo, é o órgão ambiental, que ele vai fazer o estudo de impacto da área e tal, babá. E aí, em cima disso, ele vai formar. Mas, cara, acho que vocês não sabem, mas por minuto a Amazônia consegue lançar 1 metro cúbico de água doce. Que isso? Ela consegue produzir 1 metro cúbico de água doce por cada minuto. 1 metro cúbico são 1000 litros. Papo 10, mano? São 1000 litros. Então, assim, o pessoal não tem essa noção de quanto que impacta. Hoje, se você pega, tipo assim, aquela quantidade que a gente tava falando ali de efluente aqui do Rio de Janeiro e tudo mais, que às vezes fica aquela língua negra e tal, ali no mar. Se você lançar isso na Amazônia, cara, vai impactar muito pouco. Por quê? É aquele negócio, a quantidade que tem de água é tão grande, a carga orgânica vai ser pequena comparada à quantidade lá da Amazônia. Hoje uma das áreas lá que o IBAMA brecou foi por conta dos corais, né, que o pessoal estava querendo explorar lá, uma empresa de petróleo estava querendo explorar, e aí o IBAMA não liberou a licença e tudo mais para fazer a exploração, porque descobriram que lá tem certos corais que não tem em outra parte do mundo e tudo mais. Essa parte de impacto ambiental irreversível, eu acho que o reflorestamento com certeza é uma das alternativas, mas não adianta, tipo assim, você fazer o reflorestamento daquela área, sendo que você tem que esperar anos para que, né, aquela floresta ali se torne mais, podemos dizer assim, independente, tenha que se crescer, entendeu? Tem que se desenvolver. Quando a gente faz o desmatamento de uma área, animais que sobrevivem naquela área, muitos deles também não morrem. Eles vão para uma outra área. Então, se eles vão para um outro habitat que não é o deles, eles se tornam predadores. Aí eles impactam também aquela área ali também. Então, assim, é todo um ciclo, sabe? Não é só a árvore que está caindo, ou então não é só o rio poluído. É tipo assim, o rio que sobrou foi para onde? Vai impactar em algum lugar também, entendeu? Se você chegar e pegar gráficos, né, na internet, procura qualquer gráficozinho aí de qualquer sitezinho. Cara, sem sacanagem. Mano, é triste pra caraca, né? Você vê ao longo dos anos, né, desmatando. Só que tem diferença de anos, cara, que é, sim, absurdo, gritante. Tipo, 95. Sim. E 2005, caraca, mano, mas 95, assim, com incentivo agrícola e tal, pra 96, você fala assim, mano, o que é isso? Minha mãe passou aqui, arrumou a casa, o que tá acontecendo? Que, cara, já não tem, porra, é inacreditável. Não tem nada, né? Às vezes demora 100 anos pra uma árvore dessa ficar grande, cara. Isso aí que é foda. Às vezes demora, tipo assim, 40 anos, 30 anos. Então, tipo assim, o cara vai fazer uma base de cálculo de 10 anos pra cá, caralho, vai continuar não tendo nada e vai continuar devastando cada vez mais, entendeu? Exato, esse é o meu ponto. De 2004 pra 2005, outro boom, assim, outra porrada, tá ligado? E aí, quando você vê de 2005 pra 2006, 2007, 2008, você fala assim, peraí, quase não mudou nada. Quase não mudou nada justamente porque foi o que o Lucas falou antes. Cara, já não tem mais o que desmatar. Não tem. Aí começaram a ter várias paradas, assim, de queimada e desmatamentos, né, que são tráficos, praticamente. Cara, talvez esse seja o episódio do Callcast mais triste, né? Não tem jeito, cara. Realmente não, impactado. Eu ponho fé no meu cérebro voraz para fazer piadas em momentos inoportunos. O brasileiro, né? Assim, hoje em dia a gente tem, claro que a gente tem obras de engenharia, né? Que vão, ajudar com a sustentabilidade. A gente tem lá o
aquele catavento enorme, eu esqueci qual é o nome dessa porra desse catavento, agora não me lembro na cabeça, que porra, ajuda a emitir lá o... Ventilador de eólica, né? a energia eólica. Energia eólica. A gente tem as energias das ondas, também tem, mas a energia das ondas também impacta também um pouco. Tipo o falecido Rio After Planet, né? Que tinha aquela onda artificial. Será que era... Não. Foi ruim essa. Foi ruim. Caralho. Mas tem a energia eólica que eles lançam isso no mar profundo. Só que aí, porra, a energia eólica de cima, estilo catavento, que é isso que a gente tá comentando, não impacta tanto. Talvez impacte ali uma rota migratória de alguma ave, etc. Tudo mais. Mas de baixo, ou seja, pegando pro oceano, vai impactar muito mais. Porque, pô, o peixe passa pra cima e pra baixo, né? Então, se mata algum peixe ali, enfim. Cara, legal esse ponto que você falou, porque é um exemplo que, pô, tá aqui no meu bairro, cara. Eu sou de São Gonçalo, periferia e tudo mais. E tem um valão. Tem aterro sanitário aí? Tem, mano. Eu falei sobre isso no início do episódio. Mancada, perdão. Cara, eu moro numa área de preservação ambiental. É a APA do Rio Pequeno. Aqui perto da minha casa, apesar de ser uma área de proteção ambiental, tem um valão. E eu vi que na criação dos esgotos e tal, das redes de esgoto, e onde desembocam nos rios que vão para os mares, geralmente eles fazem canais retos, coisas retas. E geralmente os rios, eles têm uma ondulação, né? Vai, sobe. E quando você coloca isso reto, isso atrapalha na produção de água. Posso estar falando merda. Ah, é? É, porque diminui. Tem que ter curva? Hoje você tem, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Existe um nome chamado plano diretor. E esse plano diretor significa o seguinte. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem alguns lugares que, tipo assim, você só tem que criar prédio até, sei lá, 7 andares. Sim, 14 andares, sim. etc. Só que aí, esses planos, geralmente, eles também fazem a vazão. Eles fazem um cálculo da vazão do esgoto. Então, assim, o esgoto não pode ir numa velocidade muito grande. Porque se ele for numa velocidade muito grande, não dá tempo do rio que desemboca ele, ou então da estação de tratamento de esgoto que vai receber, fazer a decantação, fazer o processo que tem que fazer para depois lançar. O certo qual é? O certo é esse resíduo que é efluente sanitário e tudo mais, ele ir para uma estação de tratamento de esgoto, essa estação de tratamento de esgoto fazer o que ela tem que fazer e depois lançar. Pode ser no mar ou então lançar em uma outra área, mas que essa área seja enquadrada pelo nível do INEA, né, aqui Rio de Janeiro, e eu acho que São Gonçalo é Secretaria do Meio Ambiente, não lembro. Enfim, que seja determinada pela área, o enquadramento, a potabilidade, ou seja, tem que ter uma análise que é feita para ver se está tudo correndo tudo certinho, para aí sim ser lançado. Queria denunciar aqui para a prefeitura do meu município, prefeitura de São Gonçalo, que apesar de termos aqui no meu bairro, em Engenho Pequeno, uma área de preservação ambiental, existe um lixão a céu aberto, na beira da estrada, todo mundo passa, todo mundo vê, todo dia aumenta, pessoas colocam lá entulho e nada é feito e tudo mais. Pra vocês terem noção, só para uma base de cálculo, tá? Um saco plástico demora 100 anos para se degradar no meio ambiente. Certo. 100 anos. Agora, por exemplo, se você lança uma comida, que é um produto orgânico, no meio de uma floresta enorme, cara, aí a formiguinha vai comer, etc. E, porra, nem vai impactar tanto. Mas é aquele negócio, tipo assim, é fazer a sua parte. Educação ambiental é isso. Eu ensino pro Arthur, o Arthur vai lá e ensina pro Lucas, o Lucas vai lá e ensina pra Beltrano, que ensina pra fulano, etc. Só que assim, se a gente parte de um princípio de se o outro não faz, eu vou fazer por quê? Importante, tipo, isso, todo importante. mundo continua impactando ao mesmo tempo. Isso É a verdade. mesma coisa que, por exemplo, se a gente pega R$1 de cada pessoa no Brasil, porra, vai juntar quanto? Sabe? Então é a mesma coisa. Se cada um descarta 1 quilo de lixo, quanto que vai juntar? 1 quilo de lixo é coisa pra caramba. Quanto que vai juntar? Qual é o impacto que a gente vai causar, entende? Mas aí volta para aquela que o casa pessoal... lá que você falou, né, cara? Que o importante, então, não é nem o pós, é o pré. Quando você pensa antes mesmo de consumir ou comprar aquilo ali, né? Queria abrir só uma observação, uma parada muito importante que eu quase esqueço de falar pra vocês. Cara, a gente tá causando um impacto tão grande na nossa saúde que o pessoal não entende. Hoje já foi feito vários estudos que o peixe e alguns outros animais que a gente já acaba se alimentando, né, na cadeia, etc., a maioria deles tem plástico, que a gente chama isso de microplástico. E o plástico é um dos materiais que mais causam câncer.
Então, isso é importante a gente falar, isso é importante a gente entender sobre esse impacto ambiental que, cara, tá ficando, tipo assim, é foda, sabe? Tá enorme. Então, enfim. E assim, a gente nem falando sobre agrotóxico e esses outros itens que são uma outra coisa, né? Muito bem, senhores. Chegou o momento do caos da semana. Quem vai começar essa peteca? Cara, eu posso começar. Então fala aí, o que você recomenda aí pro caos da semana, mano? Cara, tem um filme muito foda que eu gosto. Não sei se vocês já viram. Ele se chama Capitão Fantástico. Já ouviu falar? Sim. Vou ler a sinopse mais ou menos aqui pra vocês. Nas florestas do estado de Washington, nos Estados Unidos, né? Um pai cria seus 6 filhos longe da civilização e uma rígida rotina de aventuras. Ele é forçado a deixar o isolamento e leva sua família para encarar o mundo, desafiando a sua ideia do que significa ser pai. E eu vou além da sinopse, porque ele cria a família na floresta e o impacto de lixo dele é pequeno, muito pequeno. E assim, ele não vive na cidade. E isso impacta muito na vida dos filhos dele. Pô, os filhos dele são muito bem educados, conhecem muita coisa, respeitam a natureza. Mas quando eles vão pra conviver com a sociedade, pra cidade, eles têm muita dificuldade. Eles têm muita dificuldade pra se relacionar. Enfim, o filme é maravilhoso, cara. Assim, não vou ficar contando o filme todo pra vocês. Mas o filme é maravilhoso, eu recomendo muito, 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 muito. Fala muito sobre a gente como sociedade. Do que a gente impacta pra natureza. E, enfim, recomendadíssimo. Capitão Fantástico. Eu não sei se tem no Netflix, mas provavelmente tem. Ah, não, tá aqui, ó, já tá no Google. Disponível na Netflix. Olha aí. Capitão Fantástico. Um spoiler, hein? Você irá se emocionar. Porra! Certo. É o único spoiler que eu posso te dar. Diegão, o que você manda aí pra gente, mano? Tem um website chamado, uma websérie, né, chamada assim, Bahia Urbana. E conta tudo aquilo que a gente tava comentando sobre as séries, do que tem, dos mergulhos que foram feitos lá pelo mergulhador, quais são as espécies que foram encontradas, aonde que tem isso aqui não tem em outras partes do mundo. O cara, tipo assim, ia ganhar prêmio Nobel, etc. Então, assim, então é uma coisa que já foi bem mais pra frente, que não é só que tá, assim, no Brasil, né? Então eu jogo essa daí. E também eu acho que seria muito importante o pessoal fazer uma pesquisa, assim, sobre áreas de proteções ambientais, para o pessoal começar a entender um pouco o que pode e o que não pode dentro de uma área de proteção ambiental. E você, Artuzão? Eu irei recomendar pra galera um curta-metragem que tem no YouTube. Curtinho, 10 minutinhos, 10 minutos? 10, 11 minutos. Chamado Ilha das Flores. Pô, esse curta-metragem, mano, ele acompanha o dia a dia. O dia a dia não, mas todo um processo, né, que impacta um lixão na sociedade. Cara, ele foi produzido em 89, mas, brother, você vai dar o play e você vai achar que foi feito hoje, sério. É muito atual o tema e eu acho que vale muito a pena dar uma olhada lá. Ilha das Flores. Qual foi o seu, Diego, a sua recomendação? Foi o Bahia Urbana. Diego, Bahia Urbana. E Luquinhas foi o quê? O filme Capitão Fantástico. Capitão Fantástico. Quando eu fui agora pra Cuiabá, eu acho que era Cuiabá que eu tava. É porque eu fui pra 2 lugares. Tocantins. Não, foi Tocantins. Babaca, Tocantins. né, Quando eu fui pra Tocantins, lá se divide em 2 partes, Jalapão e a parte da Chapada das Mesas, que fica próximo do Maranhão. Nessa Chapada das Mesas que eu fui uma fazenda lá,
E... o que a gente tá falando? Acabei de esquecer. Sabe que tu esqueceu porque você foi ser babaca. Você, Tocantins, Pô, Maranhão, Bruno De Luca, visitei né? a Disney, Bruno De Luca tirei da foto Street. no, sei lá... Olha Fala só, ele logo, perguntou, esqueci, ele cara, perguntou em muita resumo, coisa, é porque muita o Lucas coisa, falou fala. muito. Ele pergunta e fala muito. Eu falo muito. E ele não consegue sintetizar a parada. Mas em suma, ele perguntou o seguinte: